Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários e basicamente esse vídeo será dividido em 4 partes. Na primeira parte eu vou mostrar alguns erros mais comuns que os investidores cometem na hora de escolher um fundo imobiliário. Já na segunda parte eu vou mostrar qual seria a quantidade ideal de fundos imobiliários que você poderia ter na sua carteira para ter uma certa diversificação, uma certa proteção. Na terceira parte do vídeo eu vou mostrar quais são os melhores setores para você investir em fundos imobiliários e quais são os melhores fundos desses setores, dando inclusive alguns exemplos. E por último, eu vou montar juntamente com vocês uma carteira de investimentos de fundos imobiliários com o valor de R$1.000 investidos. E vou mostrar quanto seria necessário você ter investido nessa carteira, que é uma carteira conservadora, bem diversificada, para receber R$1.000 de dividendos todos os meses. E ainda como você poderia ir alimentando essa carteira de investimentos, aumentando o valor que você tem nela se você estiver começando do zero. E basicamente fundos imobiliários são uma excelente forma de você investir nos melhores imóveis do Brasil. E através deles você pode construir uma fonte de renda passiva, um dinheiro que vem para você sem que você precise fazer absolutamente nada por ele, porque você já fez o trabalho de investir. E quem administra os fundos imobiliários são as gestoras desses fundos. E quando você investe em fundos imobiliários, você investe comprando cotas desses fundos. E cada cota te dá o direito de receber um pedacinho dos aluguéis recebidos por esses imóveis. E aí todos os meses você vai receber proporcionalmente à quantidade de cotas que você tem um valor mensal de dividendos. Mostrando aqui no site maisretorno.com, que é um site para a gente comparar os ativos, como você consegue ver aqui, eu coloquei lado a lado o IFIX, que é uma carteira teórica de fundos imobiliários que tem como objetivo mostrar o desempenho médio dos fundos imobiliários ao decorrer do tempo. Coloquei aqui também o CDI representando a renda fixa e coloquei o IPCA para você ver como a inflação influenciaria, em termos de rentabilidade aqui na sua rentabilidade no IFIX. Então você consegue ver que desde o início aqui, pegando mais ou menos um ano atrás até o prazo que ele mede aqui, que é mais ou menos no mês passado, você tem a carteira de fundos imobiliários bem melhor do que a própria renda fixa, afinal são investimentos diferentes, Fundos imobiliários são investimentos de renda variável, naturalmente possuem por conta disso um maior risco, mas mais risco normalmente vem associado de uma maior possibilidade de retorno, o que nesse caso aqui é visível. Então na linha verde claro você consegue ver o IFIX, índice de fundos imobiliários, aqui em uma linha reta crescente constante você consegue ver a renda fixa e aqui embaixo o IPCA, que seria a inflação. Nesse período a inflação acumulou 3,68%, o CDI acumulou 12,27%, enquanto o IFIX ficou aí com mais de 18% de rentabilidade. Se a gente tirasse a inflação, ficaria aí com quase 15% de rentabilidade real, de retorno real acima da inflação, enquanto na renda fixa seria de mais ou menos aí uns 9%, já descontando a inflação. Então o retorno dos fundos imobiliários pode ser muito interessante dependendo dos fundos que você investir. Não dá para você investir em qualquer fundo imobiliário. E muitos iniciantes cometem alguns erros muito normais de serem cometidos no início, quando você não sabe como investir, e eu pretendo esclarecer quais seriam esses erros aqui agora. Então, olhando aqui no site Funds Explorer, que é o site que eu utilizo para analisar fundos imobiliários, você vem aqui em ferramentas, ranking de FIIs, e você vai cair nessa parte aqui, no ranking de fundos imobiliários, onde você vê várias métricas desses fundos e você consegue fazer uma filtragem com essas métricas. E tem fundos de setores diferentes também que você consegue filtrar aqui também. Mas aí você vem aqui em Dividend Yield, ou seja, quantos por cento você receberia mensalmente em dinheiro referente ao valor que você investiu. Eu investi em uma cota desse fundo, eu vou receber um Dividend Yield de 1,25%, 0,67%. Seria basicamente isso. A cota do fundo custa R$100 e eu recebi R$1 de dividendo. Quanto que isso equivale em percentual? 1%. Seria basicamente isso. Então aqui você tem uma filtragem, Se a gente clica aqui em cima, você consegue ver que ele já mostra aqui ordenando do maior dividendo para o menor dividendo. E aí você, investidor iniciante, muito esperto, pensou o que ninguém pensou e resolveu fazer essa filtragem por dividendo e montar uma carteira com os fundos imobiliários que pagam os maiores dividendos. E aí você vem aqui e investe nesse fundo aqui que pagou no último mês 19
9,28%, só no último mês, não é no ano, isso aqui é no mês. No ano daria aí sendo quase 20% ao mês, então 240% no ano. Obviamente que isso não vai acontecer. Mas aí você teve essa brilhante ideia de investir nos fundos imobiliários que pagaram, segundo esses sites, os maiores dividendos, pegou aqui esses 4 fundos imobiliários aqui e botou na sua carteira. Pronto, você tem uma carteira com uma média de rentabilidade mensal de mais ou menos aqui uns 14, uns 13% ao mês. Isso daria uns 150, 160% ao ano se fosse um rendimento constante. E aí quando você entra num fundo desse, vamos abrir aqui só para mostrar para você o que acontece quando você escolhe os fundos imobiliários pelo maior dividendo. Você vem aqui no fundo, nossa, um fundo que pagou no último mês 19% de dividend yield, estar negociado a 0,87, ou seja, estar negociado abaixo do seu valor patrimonial é algo bem estranho, né? Afinal, muitas pessoas investiriam num fundo que está pagando quase 20% ao mês. Então, se ele é tão bom, por que ele não se valorizou? Pelo contrário, ele se desvalorizou. Simplesmente porque ele tem algum problema, alguma coisa está acontecendo com esse fundo e que você, investidor iniciante, investidor pequeno, não sabe, mas as pessoas que têm muito dinheiro investido, que têm muito conhecimento, que têm muita informação, sabem o que está acontecendo. Eu não vou analisar esses fundos aqui para ver o que está acontecendo, mas certamente um retorno muito acima do normal tem um problema acima do normal. Casos que podem acontecer é de um dos imóveis do fundo ser vendido porque o fundo precisa quitar dívidas. E aí quando ele vende esse imóvel, esse valor acaba sendo distribuído na forma de aluguéis. Porém, ao mesmo tempo que esse valor do imóvel é distribuído, o fundo ele tem uma depreciação no seu patrimônio. Então, o seu patrimônio que era X, agora é X menos o valor daquele imóvel. Então, isso acaba sendo refletido imediatamente ou até mesmo antes do fato acontecer no preço da cota desse fundo. Por isso que não faz sentido você investir buscando os maiores rendimentos, né? Aqui você consegue ver esses 4 fundos imobiliários. Se você monta uma carteira com esses 4 fundos imobiliários, eu tenho uma certeza, a certeza de que você vai perder dinheiro. Um exemplo aqui é o HCTR11. Ele é um fundo de classificação High Yield, que seria um fundo mais arriscado, é um fundo de papel, um fundo que investe em dívidas imobiliárias, está negociado a 0,26% do seu patrimônio. Então ele tem um patrimônio líquido de X e ele está sendo negociado a 26% desse patrimônio líquido. Faz sentido você investir nesse fundo independente do dividend yield dele ser bom ou não? Não faz sentido, porque é um fundo que está com algum problema. Ou seja, se o dividendo que um fundo está pagando é muito acima do normal, ele tem um risco muito acima do normal, então não invista. Um outro erro que as pessoas cometem é pagar caro demais por fundos imobiliários. E quando eu digo caro demais, se você vem aqui no ranking de FIIs, você tem uma métrica que é PVP. Isso daqui significa preço sobre valor patrimonial, ou seja, é o preço que o fundo está negociando nesse momento dividido pelo seu valor patrimonial. O valor de mercado dividido pelo valor patrimonial seria basicamente isso. Um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,00 significa que o fundo está negociando abaixo do seu preço normal que deveria ser, que seria o seu valor patrimonial. Um preço sobre valor patrimonial acima de 1,00 significa que esse fundo está negociando com um ágio, está negociando acima do que ele de fato vale em termos de patrimônio. O mais interessante é você investir em fundos imobiliários que estejam abaixo de 1 no seu preço sobre valor patrimonial. Mas, como no exemplo do HCTR11, você tem fundos imobiliários que apresentam algum problema e por isso negociam abaixo do seu valor patrimonial. Então você precisa analisar isso para não pagar caro demais e também não achar que está levando vantagem quando na verdade você está pegando um fundo ruim. Algo que eu normalmente faço é investir em fundos imobiliários que tenham no máximo um preço sobre valor patrimonial de 1,10, mas isso só vale para fundos de tijolo, fundos que possuem
tem os imóveis físicos. Fundos de papéis são outra história. Eu não invisto em fundos de papéis que tenham um preço sobre valor patrimonial acima de 1,05. Agora, quantos fundos imobiliários você deve ter na sua carteira? A verdade é que não existe um número certo, mas eu diria que uma carteira de investimentos bem diversificada, com vários tipos de fundos, com vários setores diferentes, seria uma carteira composta de 5 a 10 fundos imobiliários no máximo. Mais do que isso, eu acredito que é desnecessário. O fato é que se você tiver um fundo imobiliário, você está muito exposto ao risco individual daquele ativo. Se você tem 2 fundos imobiliários, você está exposto a 2, que é mais do que um, mas ainda assim são poucos, né? Podemos considerar que se você investe em 2 ativos, você ainda tem um risco alto. Em 3, o risco começa a diminuir. De modo que se você pega um gráfico, por exemplo, você tem menos ativos representando o maior risco e mais ativos representando o menor risco. Porém, se você tiver 100 fundos imobiliários ou 10 fundos imobiliários, talvez o risco seja mais ou menos parecido, porque com 10 fundos imobiliários você já conseguiria ter uma boa diversificação em termos de setores, e diferentes coisas afetariam de formas diferentes esses fundos imobiliários. Diferentes aspectos na economia poderiam afetar de formas diferentes esses fundos imobiliários. Por isso, ter fundos de mais também não é o ideal e ter fundos de menos também não seria o ideal. O ideal seria, então, entre 5 e 10 fundos imobiliários. Eu, particularmente, tenho atualmente na minha carteira 8 fundos imobiliários. E a verdade é que se você tiver muitos ativos, 100 ativos, 20, 40, 50, você nem consegue analisar. Essa é a verdade. Porque aqui nós estamos falando somente da carteira de fundos imobiliários. Se você investe em ações, aí você vai ter mais uma diversificação, é outra coisa. Se você tem investimento no exterior, é outra coisa. Então, minimizar a quantidade de ativos, maximizando a sua diversificação, é o mais interessante. Agora, quais são os melhores setores para se investir em fundos imobiliários? Você tem basicamente 3 classes de fundos imobiliários, que seriam os fundos de tijolo, e aqui eu poderia colocar os fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, shoppings, híbridos, e tem diversos outros setores, mas esses são os melhores na minha opinião, são os mais tradicionais. Você tem também fundos que investem em hospitais, fundos de hotéis, então são fundos diferentes, tem educacionais que investem em universidades, escolas, mas aí você já começa a entrar em fundos um pouco diferentes, cujos imóveis são muito característicos, e isso geralmente traz um maior risco para a inadimplência e para a vacância desse fundo, que são aspectos que eu não vou tratar aqui nesse vídeo. Mas esses 4 tipos de fundos imobiliários, fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e híbridos, são suficientes para você montar uma boa carteira de investimentos em fundos de tijolo. Você tem também fundos de fundos, que investem em outros fundos imobiliários. Eles basicamente compram cotas de fundos imobiliários. Por isso o nome fundo de fundos, ou FOFs. E nós temos também os fundos de papéis. Originalmente eram somente fundos que investiam em CRIs, e agora nós temos também, há alguns anos na verdade, os FIAGROS, que investem em CRAs. É a mesma coisa, mas ao invés do fundo investir em CRI, ele investe em CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. E uma porcentagem recomendada para uma carteira de investimentos conservadora, na minha opinião, seria em fundos de tijolo 70% da sua carteira. Em fundos de fundos, talvez uns 10%. E em fundos de papéis, 20%. Nesse caso, eu não deixaria fundos de papéis representando a maior parte da carteira em nenhuma situação, porque fundos de papéis são mais arriscados. Falou papel é mais arriscado normalmente, né? Você tem um fundo de tijolo. O que você prefere? O que dura mais? Um tijolo ou um papel? O tijolo. Porque o papel você pode rasgar, ele pode ser queimado. O tijolo vai estar ali mesmo que você quebre ele, mesmo que você rasgue ele. Então, é a mesma coisa, né? O que acontece é que fundo de tijolo tem os imóveis físicos, já os fundos de papéis, eles investem em dívidas imobiliárias. E as dívidas normalmente têm um risco maior, porque o emissor pode simplesmente não pagar o valor devido ali. Então, normalmente são fundos mais arriscados, esses fundos de papéis, tá legal? E dos 100% que seria a sua carteira, você poderia ter 20% em galpões logísticos, que seria um percentual ideal, na minha opinião, 20% em shoppings,
shoppings, 20% em híbridos, que investem ali em vários tipos de imóveis, 10% em lajes corporativas, porque é um tipo de fundo imobiliário que tem um pouco mais de inadimplência geralmente, ou vacância maior, porque os contratos de locação geralmente são de curto prazo, enquanto de shoppings tem uma grande diversificação, então existe uma troca de lojistas ali com certa frequência, mas você tem uma grande diversificação nos shoppings, e nos galpões logísticos você geralmente tem contratos de longa duração se forem galpões de boa qualidade. 10% em fundos de fundos, 10% em CRIs, que seriam os fundos de papéis que investem em CRIs, e 10% em FIAGROS. Então essa seria a sugestão de uma carteira de investimentos conservadora. E veja que se nós pegássemos os fundos de galpões logísticos, shoppings, híbridos, lajes corporativas, fundos de fundos, CRIs e FIAGROS, nós teríamos 7 tipos de fundos diferentes. Então nós poderíamos pegar 7 fundos imobiliários, cada um representando esse respectivo setor e esse respectivo tipo de fundo imobiliário. Então vamos agora montar essa carteira de investimentos. Lembrando que isso aqui é somente uma sugestão, tá legal? E aqui nós temos vários fundos, eu vou citar alguns fundos imobiliários que normalmente são fundos bons, recomendados por casas de análises com certa frequência. E aí você tem aqui nos fundos de tijolo, os fundos de galpões logísticos, que seria 20%, você teria o HGLG11, BTLG11, XPLG11. Shoppings, que seria 20%, você tem o XPML11, você tem o VISC11 e você tem o MAL11. Híbridos, que também seria 20%, você tem o ALZR11 e o KNRI11. Em lajes corporativas, que seria 10%, você tem o HGRE11 e o PVBI11. Em FOFs, que seriam os fundos de fundos, que representam 10% aqui, seria o BCFF11, o RBRF11, o HFOF11. Em fundos de papéis, seria o HGCR11, o KNSC11 e o MXRF11. E em FIAGROS, representando também 10%, seria o KNCA11, CRAA11 e o SNAG11. Beleza, agora vamos imaginar que você tenha R$1.000 e queira montar essa carteira de investimentos. Então, como você tem R$1.000 e nós temos 100% da carteira aqui, você teria 70% em fundos de tijolo, que seria equivalente a R$700, 10% em fundos de fundos, que seria equivalente a R$100, 20% em fundos de papéis, que seria equivalente a R$200. Colocando então 7 fundos na carteira, em fundos de tijolo, você poderia ter como um exemplo um fundo de galpão logístico, que seria o HGLG11. No caso, o preço de uma cota nesse momento é R$160 e eu iria adquirir uma cota desse fundo imobiliário. Em fundo de shopping, você tem aqui o XPML11. Eu coloquei aqui 2 cotas, valor de R$224 ao todo. Temos aqui o fundo híbrido ALZR11, com 2 cotas também, R$218 investidos. O fundo PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas, uma cota no valor de R$90, totalizando aqui R$692 investidos em fundos de tijolo. Não deu R$700 redondo, porque os valores individuais desses fundos não permitiam que eu fizesse essa distribuição exata com R$700. Aí você tem os FOFs, que nesse caso seria o BCFF11, poderia ser outro também, aqui é somente uma sugestão, no valor de R$110 por 13 cotas, um total de R$110 investidos em fundos de fundos. E em fundos de papéis você teria aqui, num fundo que investe em CRI, o MXRF11 com R$91, representando aqui 9 cotas, e o CRAA11, representando os FIAGROS, com R$105 por uma cota, totalizando R$196. O total gasto para montar essa carteira foi de R$998. Os dividendos esperados foram aqui então do HGLG11 por uma cota, R$1,10, XPML11 2 cotas, R$1,84, ALZR11 2 cotas, R$1,46, PVBI11 uma cota, 65 centavos, BCFF11 13 cotas, 91 centavos. Isso seria os dividendos mensais que você receberia. O MXRF11 9 cotas, 90 centavos. E por último o CRAA11, que é o FIAGRO, uma cota, R$1,15 de dividendos, totalizando R$8,01 de dividendos mensais. Ou seja, com esse valor que nós recebemos de dividendos mensais, isso equivale a 0,8% ao mês, ou no ano em 10,03%. Isso daqui é isento de imposto de renda, já é um valor líquido que você receberia. Lembro novamente que a citação desses fundos imobiliários não é nenhum tipo de recomendação de investimentos, tá legal? É somente uma sugestão, eu selecionei fundos bons, mas é
é somente uma sugestão de fundos imobiliários. Eu recomendo que, se você quiser investir nesses fundos imobiliários ou em algum deles, que você pesquise eles a fundo, analise, busque mais informações, porque isso daqui de fato não é uma recomendação de investimentos. E aí eu simulei aqui o valor de R$1.000 sendo investidos uma única vez, de uma vez aqui, né, em 7 fundos imobiliários. Então você fez esse investimento num mês. Vamos supor que no mês seguinte você tem mais R$1.000 e você quer investir nesses fundos imobiliários, né, ou em outros fundos imobiliários. O ideal seria que você mantivesse esses fundos imobiliários ao invés de procurar outros. Então você já tem aqui os fundos imobiliários e tem a sua carteira objetivo, que seria ali 20% em fundos de shopping, 20% em galpões logísticos e assim por diante. Você já tem essa diversificação que seria o seu objetivo. Então basta você, no mês seguinte, investir novamente nesses fundos, ou em um único fundo, ou 2 ou 3, os que estiverem mais descontados naquele mês, e assim você vai administrando seus novos aportes, seus novos investimentos, mês a mês, mantendo essa proporção: 70% fundos de tijolo, 20% fundos de papéis e 10% em fundos de fundos. E assim, a cada mês você aumenta o valor de rendimentos que você está recebendo de aluguéis desses fundos imobiliários. E a última dúvida: quanto investir para receber R$1.000 por mês com essa carteira de fundos imobiliários, né? E aqui é bem simples, é só fazer uma regrinha de 3, que seria R$1.000 está para R$8, assim como X está para R$1.000. Ou seja, R$1.000 investidos traz R$8 de rentabilidade, assim como o valor que nós queremos está para R$1.000 de rentabilidade, de dividendos. Fazendo essa conta, você chega no resultado que você precisaria ter investido, seguindo essas proporções, R$125.000 para receber R$1.000 de dividendos isentos de imposto de renda todos os meses direto na sua conta. E se você quiser aprender a investir não apenas no Brasil, mas também no exterior, montando uma carteira global, investindo em ações, renda fixa, fundos imobiliários, investindo no exterior, investindo em criptomoedas, montando verdadeiramente uma carteira anticrise, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e faça a sua pré-matrícula para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Esse treinamento está na 3ª turma, já tivemos dezenas de alunos e nele você vai aprender a tomar as suas próprias decisões de investimentos e a montar uma carteira de investimentos bem estruturada, uma carteira anticrise, seguindo um cronograma muito bem elaborado, passando por módulos de mentalidade, organização financeira básica, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior. Temos também um módulo de empreendedorismo e, por fim, um módulo de imposto de renda com vários bônus também. E eu recomendo que você faça sua pré-matrícula aqui embaixo na descrição, porque assim você vai receber o link para entrar nessa turma. Se você não fizer a sua pré-inscrição, provavelmente você vai acabar ficando de fora, porque as vagas encerram muito rápido. E por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum parente, alguma pessoa que precisa receber essas informações. Comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tenha a respeito desses investimentos ou de outros investimentos também. Deixa alguma sugestão de vídeo que você queira que eu traga aqui. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.